Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Sociologia da Religião. Hoje nós vamos começar a abordar um outro autor, né, importante para nós, uma vez que ele escreve já de forma mais contemporânea, morreu em 1996, é o Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu é um dos sociólogos mais lidos, né, da atualidade, e especialmente para nós da área da religião, o seu trabalho sobre as formas simbólicas, especialmente a economia das trocas simbólicas, ele é um trabalho importante para nós, especialmente para a nossa matéria aqui, pela sua metodologia de estudo de avaliação do campo religioso. Mas antes da gente entrar propriamente dito na ciência, na sociologia da religião a partir de Bourdieu, vamos conversar um pouquinho sobre o momento do Bourdieu e o tipo de sociologia que ele faz, tá bom? A gente vai chamar essa sociologia de metateorização sociológica. Você vai entender por quê, né? O Bourdieu é conhecido nessa escola de pensamento, essa é uma escola de pensamento das novas sociologias, que é a ideia da gente fazer, que houve uma certa revisão, né, do trabalho sociológico, lógico, a gente já falou bastante sobre isso, do pós-guerra. Mais do que o pós-guerra, quero que você lembre da revolução cultural, do movimento hippie e de outros processos desse período, da década de 70, por exemplo. A geração que emerge ali da Guerra do Vietnã, em particular, lembra? A sociologia, ela vai ter como casa principal a escola americana, já que os Estados Unidos são aquela grande nação que emerge da Segunda Guerra, com única nação, digamos, com potencial de investimento, né, digamos, o grande vitorioso, no certo sentido, da Segunda Guerra, uma vez que a Europa está devastada, eles estão reconstruindo e os Estados Unidos estavam bem longe, né, a um oceano de distância do local da guerra. Isso favoreceu, então, as instituições americanas, que já vinham se fortalecendo antes da guerra, as instituições de ensino americano, então, serão as grandes detentoras do volume de trabalhos, etc. E tal. A gente já falou bastante sobre essa mudança ali do pós-guerra. Só que essa geração que emerge do pós-guerra não é uma geração igual àquela geração de estudantes das escolas americanas anteriores à década de 40 e 50. Esses estudantes agora, eles já têm, digamos, uma certa, eu diria que um certo vírus da desconfiança. Desculpa usar a palavra vírus, ela não está boa para ser usada neste momento, mas a ideia é a escola que emerge do pós-guerra é uma escola de desconfiança, de perguntas, de releituras. A ideia é que todas as ciências sociais passem por aquele processo de releitura. Daqui, então, eu estou fazendo essa afirmação no slide, que é uma revisão do papel e lugar das ciências sociais. Ocorre uma releitura das diversas disciplinas, entre elas, obviamente, a sociologia, tá? A sociologia vai passar por essa revisão, essa nova geração, essa virada cultural proporciona isso, e após a Guerra do Vietnã, ainda mais, porque há um questionamento sobre capitalismo, um questionamento sobre as estruturas sociais do mundo capitalista, lógico, a partir do contexto americano. Gente, é lógico que uma pessoa fala, no Brasil não foi assim, talvez na Índia não tenha sido assim, não sei. Lógico, cada país vai ter a sua dinâmica. A gente está falando da dinâmica americana, porque essa é a grande escola nesse momento, o fomento está ali, mas de uma certa maneira, isso com diferenças aqui e acolá, há esses movimentos de revolução cultural espalhados pelo mundo, lógico, mundo ocidental, né, nós estamos falando. Aqui no Brasil mesmo, nós vamos ter aquele movimento da Jovem Guarda, há um movimento ali, Novos Baianos, um movimento de mudança cultural, de questionamento. Lógico, nós não temos nesse momento uma escola sociológica tão avançada, mas nós temos um movimento intelectual se forjando, se fortalecendo e se fortalecendo nessa raiz de questionamento. Tá? Entre os questionamentos que são feitos nesse período do efeito pós-guerra, nós temos o questionamento assim, há digamos, um vazio na autoimagem dos intelectuais em geral. A autocompreensão dos cientistas sociais os levou a buscar quais foram os fatores que determinaram, que eles normalmente chamaram de um erro metodológico. O que foi que determinou? E então emerge desse contexto uma escola de revisão
né, veja, não é uma negação, mas é uma releitura dos clássicos, Durkheim, Max Weber, Simmel, o próprio Karl Marx. Há uma revisão desses clássicos, e a ideia dessa revisão é tentar entender onde foi que a metodologia ou que a metodologia utilizada tenha falhado a ponto deles terem chegado na guerra, na Segunda Guerra, na bomba atômica e até mesmo na Guerra do Vietnã. Então, assim, essa pergunta, ela leva esses revisores ou esses novos cientistas primeiro, a uma revisão de seus próprios valores e a uma tentativa de autocompreensão das ciências sociais. Aí surge um movimento conhecido como a sociologia da sociologia. Parece um jargão, mas esse jargão foi de fato um movimento. Por isso que a gente chama esse movimento, né, essa nova escola sociológica, como vocês estão vendo aqui no slide, de a metateorização sociológica. O que é isto? É que os sociólogos identificaram que os métodos, as metodologias, como, por exemplo, estruturalismo, eles acabaram dirigindo as pesquisas. O pesquisador, ele acaba dando um valor tão grande ao método que ele não percebe que o método controla a sua pesquisa. Então, se faz uma crítica, por exemplo, que naquele período era necessário, então, encontrar se de fato aquele grupo social, no caso lá do Max Weber, aquele grupo social é dirigido por um líder carismático ou se é por um sacerdote. Veja só, a teoria criada, estabelecida a partir dos clássicos, a partir de toda aquela evolução da sociologia da primeira metade do século XX, ela começou a controlar o próprio trabalho sociológico. Então, veja, identificar qual é essa meta-teoria que está controlando o seu trabalho era, então, dever do sociólogo nesse período chamado de revisão, nesse período dessa sociologia da sociologia. A metateoria social é uma proposta de releitura da própria história da sociologia, que é revista a partir de elementos subjacentes que determinam o caminho das suas conclusões. Em outras palavras, eles estão tentando identificar as conclusões a que chegaram os sociólogos nesse período, foi dirigida por quais parâmetros? Quais parâmetros históricos, quais teorias guiaram aquelas conclusões? Os metateóricos se focam no estudo dos elementos estruturais que fomentam e conduzem os processos intelectuais e práticos da realidade social. Nós vamos expandir, é óbvio que essa metateoria ela não vai ficar só na autoanálise da sociologia. Uma vez que a própria sociologia faz de si mesma uma autoanálise, ela vai também tentar entender quais são as metateorias que controlam o próprio agir social, a própria estruturação social. Mas, inicialmente, que é a nossa proposta desta aula aqui, é a gente abrir essa discussão sobre Pierre Bourdieu e localizá-lo como um desses sociólogos metateóricos. Tá? O Bourdieu vai fazer uma profunda análise, inclusive, de sua própria sociologia. Aqui tem um texto, que inclusive esse texto eu vou disponibilizar para vocês no Moodle, do professor Paulo César Alves. Ele é professor na Universidade Federal da Bahia, em que ele faz exatamente isso, uma apresentação dessas novas escolas de sociologia, e especialmente dessa sociologia revisionista, metateórica, né? essa teoria da sociológica que foi apresentada após a guerra. Então ele diz o seguinte: nas últimas 3 décadas, a sociologia, como as ciências sociais em geral, tem desenvolvido uma crescente preocupação em repensar os pressupostos teórico-metodológicos sobre os quais se assenta o seu entendimento científico do mundo. Esse fato pode ser constatado pelo número de autores clássicos que são atualmente objeto de releituras, como Mead, Durkheim, Simmel e principalmente Max Weber, pelas reflexões de caráter epistemológico desenvolvidas pelos cientistas sociais.
pela multiplicidade de paradigmas e de referências teórico-metodológicas, pelas tentativas de integração e sínteses teóricas propostas, pela busca de superação de uma série de pares de conceitos clássicos. A ideia estavam presos a certas classificações, como, por exemplo, né, subjetivo-objetivo, agente-estrutura, coletivo-individual, macrosociologia, microsociologia, e principalmente pela expansão de novos campos de pesquisa que ultrapassam as tradicionais fronteiras disciplinares. E aqui entra um detalhe que, assim, a gente já falou que nessa nova sociologia do pós-guerra, ela vai tentar se tornar mais científica. Cada vez mais as ciências sociais vão tentar agregar outros valores, a matemática, a estatística e etc. Então, agora, a psicologia, inclusive, muito forte no campo da psicologia social. Agora, então, os sociólogos estão revendo quais serão os ferramentais que devem ser utilizados, mas que não podem controlar os pressupostos, não podem controlar a pesquisa. Por exemplo, o ambiente freudiano ou pós-freudiano tende a levar os pesquisadores a uma compreensão, digamos, da ideia do processo de libido nas projeções sociais. Isso é um controle de uma teoria sobre a pesquisa da sociologia e sobre outros campos. Diversos campos do saber são controlados à medida que determinadas teorias se tornam hegemônicas, elas tendem a controlar as pesquisas de determinados campos. É disso que o professor Alves está trabalhando aqui, e é disso que se trata, então, essa revisão, especialmente da sociologia, nesse período pós-guerra. Passou um slide a mais. A meta-teoria sociológica de Pierre Bourdieu. Só como um exemplo, o Pierre Bourdieu, então, segue no caminho desses revisionistas e chega à conclusão de que a sociologia precisa se valer de diversas metodologias para compreender de fato a sociedade e não somente atestar as conclusões a partir de suas pesquisas. Tentar interpretar isso. A ideia é assim: eu sou um sociólogo estruturalista, eu tenho uma ideia de que determinados grupos sociais se formam a partir de um processo de associação, de subordinação. Então, ao ter a minha teoria já tão firmada, eu tendo a encontrar os valores que eu, em geral, busco na minha teoria analisar, em cada situação. E é capaz até que eu encontre. E pode ser que isso, digamos, macule as minhas conclusões, que isso seja uma espécie de interferência nas minhas conclusões. Então, Pierre Bourdieu, veja essa frase que ele diz do seu próprio trabalho sociológico. Ele diz o seguinte: eu faço continuamente a sociologia para tentar limpar meu trabalho de determinantes sociais. Mas nem por um momento tenho a pretensão de dizer que eu estou totalmente liberto destes determinantes. O que o Bourdieu está dizendo aqui? Ele está nos dizendo que é trabalho do sociólogo, é importante que o sociólogo tenha consciência de que, se ele tem uma visão, se ele tem uma escola, se ele segue uma metodologia, ele tem que saber que a pesquisa tem que ser livre até mesmo da sua própria metodologia. E isso começa em sua própria percepção de si mesmo. Quero que você, então, conheça, saiba este novo ambiente sociológico do pós-guerra, do pós-revolução cultural da década de 70, que hoje é, digamos, a influência mais marcante das novas sociologias. Pierre Bourdieu é o nosso autor, vamos estudar a semana que vem, e vamos ver especialmente a sua teoria de campo, de formação do campo religioso, mas é muito importante que você compreenda, para você entender o que ele está dizendo, o que seus escritos querem dizer. Como tarefa, vou propor para vocês uma leitura do texto do professor Alves e depois um pequeno resumo deste texto, tá? Para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho.
Obrigado, até mais, até a nossa próxima aula.